O Brasil sempre foi um país acostumado a promessas grandiosas. Algumas cumpridas, muitas esquecidas. Ao longo da sua história, projetos ambiciosos surgiram como símbolos de progresso, mas também como fontes de controvérsia. Brasília nasce exatamente nesse ponto de tensão entre sonho e realidade. Não como um ato de unanimidade nacional, nem como um consenso político, mas como uma decisão ousada, arriscada e profundamente contestada. Antes de ser capital, Brasília foi uma aposta, e toda aposta cobra seu preço. A ideia de levar a capital para o interior não surgiu com um único governo ou partido. Desde o século XIX, intelectuais e políticos já alertavam para os riscos de um país continental governado apenas a partir do litoral. A Constituição de 1891 previa essa mudança, mas por décadas o plano foi ignorado. Faltavam recursos, estabilidade e principalmente disposição política para enfrentar os custos e as críticas. Quando a decisão finalmente saiu do papel, ela não veio como consenso nacional, mas como escolha estratégica de um governo disposto a acelerar o desenvolvimento, mesmo sob risco elevado. Durante a presidência de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília passou a representar o espírito de uma época marcada pelo otimismo desenvolvimentista. O projeto prometia integrar o território, estimular o crescimento econômico e projetar uma imagem moderna do Brasil para o mundo. Ao mesmo tempo, críticos alertavam para os custos financeiros, o endividamento e a prioridade dada a uma nova capital, enquanto problemas básicos persistiam em grande parte do país. Brasília já nascia dividindo opiniões. O local escolhido, o Planalto Central, apresentava enormes desafios logísticos. Não havia infraestrutura, estradas adequadas ou cidades capazes de sustentar uma obra dessa magnitude. Tudo precisou ser criado praticamente do zero. Milhares de trabalhadores migraram, principalmente do Nordeste, atraídos pela promessa de emprego. Esses homens e mulheres, conhecidos como candangos, enfrentaram jornadas exaustivas, moradias precárias e condições duras. Foram eles que tornaram o projeto viável, embora poucos tenham participado dos benefícios gerados pela cidade que ajudaram a construir. Do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, Brasília foi uma ruptura. O plano de Lúcio Costa e as obras de Oscar Niemeyer criaram uma cidade única, admirada internacionalmente. A monumentalidade dos prédios, os espaços abertos e a estética moderna simbolizavam um país que queria se afastar do passado colonial e afirmar identidade própria. Mas essa mesma concepção urbanística também gerou críticas profundas. A cidade foi acusada de ser pouco humana, dependente de automóveis e distante da realidade social brasileira. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada dentro do prazo previsto. Um feito raro na história brasileira. A capital funcionava, o governo foi transferido e o país ganhou um novo centro político. No entanto, os problemas começaram a se tornar evidentes rapidamente. A desigualdade urbana se consolidou com o crescimento das cidades satélites, onde viviam os trabalhadores que não tinham espaço no plano piloto. A promessa de uma cidade integrada e igualitária não se concretizou como idealizado. No campo econômico, os impactos também foram ambíguos. Brasília contribuiu para a ocupação do Centro-Oeste e para a interiorização do desenvolvimento. Por outro lado, o alto custo da obra e o aumento do endividamento geraram críticas duradouras. Muitos historiadores apontam que o modelo desenvolvimentista acelerado trouxe ganhos rápidos, mas também criou fragilidades estruturais que seriam sentidas nos anos seguintes. Com o passar do tempo, Brasília se consolidou como centro político do país, mas nunca deixou de ser alvo de debates. Para alguns, é símbolo de visão estratégica e coragem. Para outros, representa distanciamento entre poder e população. Essa dualidade talvez seja o maior retrato do próprio Brasil. Um país capaz de feitos extraordinários,
mas que frequentemente falha em distribuí-los de forma justa. Hoje, Brasília é patrimônio cultural da humanidade, não por ser perfeita, mas por ser singular. Ela carrega em seu concreto tanto a ambição quanto as contradições nacionais. Analisar sua história não exige exaltação cega nem rejeição automática, mas compreensão crítica. Brasília não é prova de que o Brasil sempre acerta, é prova de que o Brasil ousa. E ousar, embora necessário, nunca vem sem consequências. O Brasil é um país que carrega contradições profundas, mas também uma capacidade rara de existir apesar delas. Nossa soberania não está apenas em fronteiras, governos ou instituições, mas na permanência de uma nação que atravessou impérios, crises, guerras e erros, sem deixar de ser Brasil. Projetos como Brasília mostram que, quando o país decide olhar para si mesmo e para o próprio território, ele é capaz de feitos que desafiam a lógica e o ceticismo. Reconhecer falhas não diminui o Brasil. Pelo contrário, é parte essencial de respeitar sua história, sua autonomia e o direito de pensar seu futuro com independência. Se você acredita que entender a história do Brasil exige mais do que slogans, datas soltas ou versões simplificadas, este canal é para você. Aqui, a proposta é olhar para o passado com respeito, senso crítico e profundidade, sem idolatria e sem rejeição automática. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se, acompanhe os próximos vídeos e participe dessa jornada pela história brasileira contada com seriedade, equilíbrio e honestidade intelectual.